Bom, então agora eu vou explicar cada uma e quais são as suas diferenças. Então, a constante, ela tem o A igual a zero. A linear, que é a polinomial do primeiro grau linear, ele tem o B igual a zero. E para uma função ser polinomial do primeiro grau completa, ela tem que ter o A diferente de zero e o B. Porra, eu edito essa parte, relaxa. E o B, o A diferente de zero. Respira, não pausa. 1, 2, 3. Então, para a função ser polinomial completa, ela tem que ter o A diferente de zero e o B diferente de zero. E para ela ser polinomial linear comum, ela tem que ter o B igual a zero e o A diferente de zero e de 1, porque senão ela é identidade. E a identidade, ela só tem uma, é o A igual a 1 e o B diferente de zero. Ou seja, a função de x, identidade, é igual a x mesmo. Então, o que é uma função afim, na verdade? Bom, ela é uma função. Ela é uma função. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ela é uma função de R em R, onde nós aplicamos uma lei que é função de x é igual a vezes x mais b, tendo o A e o B, eles são variável constante. Vira! Obrigada. Então, onde o A e o B, eles são constantes. E o x é uma variável independente. Ou seja, aqui é um número. Aqui é um outro número que varia dependendo das coisas. E aqui é um outro número. Ou seja, se a gente fizer 1 vezes x mais 5, vai ser uma função polinomial do primeiro grau completa, porque ela tem o A diferente de zero e o B diferente de zero. E é isso. Corta. Licença, professora, mas o que é uma função afim? Função afim ela é subdividida entre duas, que é constante e polinomial do primeiro grau. Bom, a particularidade da constante é que o A dela tem que ser zero. E a polinomial do primeiro grau, ela é subdividida em dois também, que é a linear que tem que ser o B igual a zero, e a completa, que é a mais comum, que tem que ter o A diferente de zero e o B diferente de zero. Bom, a linear também é subdividida entre duas, que é o comum. Ela tem que ter o A diferente de 0 e 1 e B tem que ser 0. E tem a identidade,
que o A é igual a 1 e o B é igual a 0. Bom, esse é um esqueminha da função afim. Agora, nós iremos explicar o que é a função afim. A função afim é uma função que é de reais em reais. Ela é dada por essa lei, função de x é igual a vezes x mais b, onde a e b são constantes e x, perdão, x é a variável independente. Bom, a função afim constante, ela tem uma pequena particularidade. O a dela é igual a 0, ou seja, numa função que ela apresentar, vai estar apenas o b. O b é um número real, ou seja, a gente poderia colocar aqui f de x igual a 5, por exemplo. Essa função, ela é uma função constante. Professora, mas como que representa isso no gráfico? Bom, para representar a função constante no quadro, graficamente, a gente vai ter que construí-la assim, ó. Como o nosso gráfico da função deu 5, vamos colocar lá, 5. Aqui vai ficar 5. Ele vai ficar exatamente assim, ó. Por quê? Porque ele é constante. E qualquer imagem do x, sendo 1, 2 ou 3, ou qualquer imagem do x no y, vai dar 5. Professora, o que é uma função linear? Uma polinomial do primeiro grau tem a linear. Em uma linear, tem duas subdivisões, a comum e a identidade. Na comum, o A é diferente de 0 e o B tem que ser 0. Ou seja, um exemplo seria f de x é igual a 5. Bom, a polinomial, as particularidades da polinomial do primeiro grau linear é o b tem que ser 0 e um exemplo desse é f de x igual a 5x. Professora, o que é uma função identidade? Na função identidade, o a tem que ser 1 e o b tem que ser 0. Ou seja, só tem um exemplo para esse tipo de função, que é o f de x igual a x. Na representação gráfica desse tipo de função, ficaria assim. A cada quadro que seja um aqui, seria um aqui. 2 com 2. Ou seja, o domínio e a imagem são iguais. Essa função é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque infinitamente ela vai dividindo ela vai dividindo certamente ao meio a função. E a imagem sempre será igual ao seu domínio. Professora, o que é uma função polinomial do primeiro grau? Assim, polinomial completa, ela tem as particularidades de A tem que ser diferente de 0 e B tem que ser diferente de 0. É a mais completa que tem, por causa que ela exerce exatamente na lei que ela dá, que é f de x igual a vezes b, vezes x, perdão, mais
B. Ou seja, a gente poderia colocar f de x 5x mais 7 como um exemplo dessa polinomial completa. Bom, em resumo, temos aqui a função afim, ela é dividida entre constante e polinomial do primeiro grau. A polinomial é dividida entre linear e completa. A linear é dividida em comum e identidade. Sendo a função afim, então, a função de reais em reais. E aplicando essa regrinha aqui, o A vezes X, sendo o A e o B constantes e o X variável independente mais B. Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre a taxa de variação. Bom, aqui nós temos um problema de f de 1 é igual a 5, f de 2 é igual a 10, f de 3 é igual a 15, f de 4 é igual a 20 e f de 5 é igual a 25. Agora a gente vai entender o que é a taxa de variação. Bom, aqui podemos ver a taxa de variação conforme 1, 2, 3, 4, 5, ele vai aumentando 5 constantemente. A taxa de variação aqui, então, é de 5 em 5. Como vocês podem ver, é de 5. Então, a taxa de variação desse problema é 5. Bom, agora nós iremos resolver um problema de inequação A inequação, ela faz parte da função afim. Então vamos resolver. O problema, ele nos dá dois pontos. F de 0 é igual a 1 e f de 5 é igual a 6. Aqui podemos ver que é o y porque é a imagem e é o x. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a nossa pequena lei, né, da função afim. E daí a gente vai fazer um sistema para poder resolver. Então a gente vai colocar aqui y, que a gente substituiu daqui, y é igual a A vezes x mais b. E agora a gente vai colocar os pontos nos lugares certos. Então a gente vai pegar aqui a primeira equação. Y igual. O A é 0, porque ele não aparece ali, vezes. Não, o x é 0 porque ele não aparece. O A mais o B. Aqui podemos ver que é 1, porque a gente quer pegar o valor de B. Então, y igual a anulo 0, A, 0 vezes A, anulo A. Ou seja, B, y igual a B. E aqui, iremos colocar, como aqui é y, como vocês podem ver, aqui é y, nós iremos colocar 1 igual a B. Ou seja, B é igual a 1. Encontramos o B. Agora nós iremos fazer com a segunda equação. Y
igual a A vezes X mais B. Pegamos a nossa pequena leizinha e colocamos aqui. Aqui temos o Y, que é o 6. Colocamos no lugar do Y. 6 igual a 5, que é o X. Aqui, ó, tá vendo? 5. Colocamos no lugar do X. Vezes A mais B. Como nós já sabemos qual que é o B, nós iremos colocar 6 é igual a 5 vezes A mais 1. Agora iremos arrumar essa equação. Então, nós colocaremos 5A, letras para um lugar, é igual a... Não, 5A mais B, perdão, 5A mais B é igual a 6. Porque aqui, pegamos aqui, deu isso. 5A mais... Foca. Tá, esquece isso aqui. Iremos 6 igual a 5A mais 1. Então, a gente vai colocar 5A mais 1 é igual a 6. Aí eu só arrumei onde estava a equação. Chegando nessa parte, iremos fazer 5A é igual a 6 menos 1. 5A é igual a 5. Passamos o A dividindo 5 com 5. A é igual a 1. Pois então, nós temos o A e temos o B. E agora, está pronta a nossa inequação, porque temos os dois valores, A e B, e como chegou nesses resultados aqui. Bom, primeiro a gente vai agora resolver um problema da função afim. Assim, um casal foi viajar e nós temos o valor do combustível mais o valor do pedágio Então, nós temos aqui uma variável, não, aqui nós temos um fixo, o pedágio vamos dizer que é 15 reais, mais o valor do combustível. Essa aqui é uma variável, porque ela varia o quanto de quilômetros alguém rodou. Então, vamos dizer que ele rodou 10 quilômetros e que cada litro de combustível seja 3 reais. Então, nós iremos fazer 10 vezes 3 é 30. 30 mais o 15, que ele é fixo. Temos aqui, o casal gastou 45 reais ao todo.